te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs, concedei-nos, Senhor, que, formados pela obediência quaresmal e alimentado pela vossa palavra, nos dediquemos de todo o coração à prática da santa penitência e perseveramos unidos na oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, no versículo de 17 a 19. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vi para aboli-la, mas para dar-lhe pleno complemento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar outros fazerem a mesma coisa, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela fala sobre as leis. Quando Jesus veio, todo mundo achou que Jesus ia abolir a lei. E ele fala então que não veio para aboli-la, mas para dar o verdadeiro complemento. Porque a lei de Deus, ela veio para trazer então a salvação. Moisés fala aqui no livro do Deuteronômio, que fala: Moisés falou ao povo dizendo: agora Israel, ouvi a lei e os decretos que eu vos ensinei a cumprir, para que fazendo vivais. Fazendo vivais, cumprindo a ordem, a palavra diz assim, a ordem de Deus. E no final dessa leitura fala de, além de viver com autoridade e poder, porque vivendo as leis de Deus, a palavra deixa muito claro que vamos encontrar a sabedoria divina. E aí a palavra continua dizendo que vivendo então os mandamentos, tendo a sabedoria divina, mas não é para esquecer disso, é para lembrar sempre e também ensinar filhos e netos. Esse é o grande sentido da lei de Deus. A lei de Deus, ela precisa ser vivida
propagada e ensinada, principalmente para aqueles que são perto, próximo de nós. E no Evangelho fala que Jesus, ele não veio para abolir, ele veio para dar o complemento, porque na natureza humana, muitas vezes a gente quer que a gente tenha até a fé em Deus, acredita em Deus, quer seguir Deus, mas quer seguir Deus de uma forma que lhe convém. É por isso, então, que no tempo de Jesus, os judeus colocaram aqueles montes de mandamentos, mas não cumpria e colocava esse peso sobre os outros. Então vivia falando uma coisa e fazendo outra, vivendo esses mandamentos de uma forma onde que fosse para eles assim enquadrado naquilo que pensavam e desejavam. Então Jesus veio para dar complemento, complementar, não mudar. E Jesus deixa muito claro que não é para tirar nada, nem uma vírgula. Quem fizer isso vai ser considerado pequeno no reino. E quem fazer isso, ensinar os outros a viver, vai ser grande. Então a grandeza de Deus, ela perpassa a nossa vida através do complemento da lei. E isso, amados, tem um risco assim muito grande para aqueles que não cumprem. Nós precisamos cumprir a lei não para nos escravizar com ela. Não é para ela nos escravizar, mas é para ela nos libertar. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, muitas vezes essa vontade de Deus não é a nossa vontade. Então, porque a palavra de Deus ela deixa muito claro e repete constantemente sobre o sentido da conversão. Por que eu preciso me converter? Porque eu preciso de sair desse estado que me encontro, de ignorância, e receber então esse Espírito de Deus que nos ensina. E ao nos ensinar, quando eu cumpro verdadeiramente a lei de Deus, eu tenho a sabedoria de Deus. E essa sabedoria de Deus faz com que eu me conheça. O convertido, ele conhece a Deus. E ao conhecer a Deus, ele acaba se conhecendo a si próprio. Porque aí eu vou compreender qual é a finalidade da minha vida. A minha vida ela não se define só no tempo presente, mas esse tempo presente pode me dar a alegria futura, e esse é o sentido. Então, por isso, a lei ela precisa ser cumprida. Porque se nós olhar, as coisas mudam muito. Se nós olhar, por exemplo, eu olho para a minha história. Quando eu era criança, as coisas eram totalmente diferentes. A tecnologia avançou muito, as coisas mudou muito, nós andava de carroça há 50 anos atrás, hoje anda de avião. Então a mudança é muito grande, e essa mudança também trouxe uma mudança no cumprimento das coisas de Deus. E aí nós fomos mudando de mentalidade, e essa mentalidade então foi trazendo prejuízo. Hoje existe mais divisão em família, mais conflito, mais violência, aumentou tudo. Por quê? Porque a obediência à palavra de Deus também modificou muito. E quando nós mudamos aquilo que é essencial para que tenhamos sabedoria e verdade de Deus para viver nossa fé, ela mudou de uma forma tão grande que a desobediência entrou no mundo, e aí a gente vai tendo conformidade, a sexualidade. Nossa, como desvirtuou, é uma coisa tão sagrada, e foi modificando, e cada um vivendo do jeito que acha que está certo, e é só prejuízo. Então, porque nós vamos, para viver as nossas libertinagens, nós afastamos de Deus, descumprimos aquilo que é mandamento dele, e por isso temos grandes prejuízos. E esses prejuízos são resultado de tanta violência, de tanto conflito, de tanta divisão,
que não nos realiza. O ser humano, ele, ao descumprir a lei de Deus, ele se perde. E nós não podemos viver como cristão perdido. Nós temos que ser achado e encontrado com Deus, encontrar-nos com Deus, para viver uma vida onde emana leite e mel. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração.